Sejam muito bem-vindos aqui, amados, à aula da Lei 3.924 de 1961, a famosíssima Lei da Arqueologia. Essa lei que é extremamente importante neste concurso, né? Amados meus, antes da gente ir para a aula número 1 daqui da Lei 3.924 de 61, é necessário te dar um aviso. Aqui abaixo deste vídeo, aqui na descrição do vídeo, né, há 3 links, tá? O primeiro link é o material em PDF de apoio a essa aula. É bastante importante que você acompanhe a aula com material em PDF em mãos, vai facilitar muito a sua aprendizagem. Então, link número 1, você tem o material em PDF, material em PDF para conseguir acompanhar essa aula. O link número 2 é a playlist, né? É o link que vai te direcionar para a playlist, aonde que você vai encontrar todas as videoaulas gratuitas aqui para este concurso, né? Disponibilizadas aqui no YouTube. Então, link 2, você tem uma playlist com todas as videoaulas gratuitas, né? Aquelas que eu estou disponibilizando gratuitamente aqui no YouTube. E o link número 3, né? É o link aonde você vai ter acesso às informações para adquirir o curso completo, né? Voltado aí para as questões do patrimônio histórico, artístico e cultural brasileiro, voltado para estes concursos, né, voltados aí para o concurso do IFAM, né, e outros concursos dentro desta área. Perfeito? Então, no link número 3, você tem o link que te direciona para a página onde você vai conhecer tudo em relação ao concurso, tudo em relação ao curso dos fundamentos voltados aí para este concurso. Tranquilo? Então, link número 1, material em PDF. Clica aí, baixa ele aí e vem assistir a aula comigo. Link número 2, playlist com todas as outras aulas gratuitas, né? Clica lá, assiste as outras aulas gratuitas. Link 3, você tem aí o link para o curso completo, as informações para o curso completo. Beleza, Cleusa? Então, sem mais delongas, vamos começar os nossos trabalhos. Lei 3.924 de 1961, ela é bastante conhecida como a Lei da Arqueologia, né? A Lei da Arqueologia. E do que ela vai tratar? Como o nome diz, ela trata sobre questões arqueológicas, né? Ela trata sobre questões arqueológicas. Mas é bastante interessante perceber que quando ela fala sobre esse processo arqueológico, ela se organiza em 2 pontos, né? 2 pontos. Ela vai dizer que essa lei, ela vai reger então os monumentos arqueológicos ou pré-históricos. Aqui já tem uma informação importante, né? A lei, ela de certa forma, ela separa o que é o patrimônio arqueológico do que é um patrimônio pré-histórico. Pessoalmente, eu não gosto muito dessa separação, porque eu entendo que tanto a arqueologia quanto a história, ela tem fundamento no ser humano, é o ser humano nos seus aspectos de vivência social, nas suas práticas, no seu desenvolvimento cultural, emocional, psicológico, cultural e qualquer outro desenvolvimento possível, né? Qualquer outro desenvolvimento possível, perfeito? Tá? Mas dá para perceber como que a lei é de 1961 e percebendo, indo para a percepção da construção desse conhecimento no Brasil e no mundo naquela época, nós percebemos categoricamente que há uma separação bastante positivista, né, em relação ao que é história e o que é pré-história, né? E isso, de certa forma, vai ser transmitida também para a questão arqueológica, tá? Então, de uma forma bastante simples e bastante direta para a gente conseguir visualizar, você vai ver aí nas definições que eu coloquei no seu material que há uma separação, só para fins didáticos. Eu discordo dessa separação, eu não gosto, mas a minha discordância não cai em prova. O que cai é o que está na lei, é o que está na lei. Nem a definição cai, tá? O máximo que o examinador pode fazer é colocar a definição como uma introdução a uma questão, mas ele não pode falsear a definição.
tá? Ele não pode, porque se ele falsear a definição em relação à lei, é óbvio que o item vai estar errado, porque a lei não dá a definição, tá? Mas ele pode sim usar a definição para contextualizar uma questão e perguntar sobre o que a legislação está dizendo. Então é por isso que é importante nós termos um certo conhecimento, pelo menos entender o que essas palavras significam no âmbito geral. Não que você tenha que memorizar cada uma dessas definições, mas há uma necessidade de você, pelo menos, ter passado por elas. Simples assim, tá? Simples assim. E dentre essas definições, a primeira definição que eu quero trabalhar com você é exatamente essa separação entre o que a lei pretende, pelo menos é o que eu acredito que ela pretende fazer com isso, porque ela não diz, tá? Quando ela fala arqueológico ou pré-histórico. Na verdade, se a gente vai para uma percepção positivista, bem pontual, de uma história positivista, nós percebemos claramente que há uma separação entre história e pré-história, né? A história, ou melhor, a pré-história, ela tem a separação como a ação humana antes da escrita, né? Antes da invenção da escrita. Antes que os fenícios, né, criaram a escrita, aí depois os gregos deram ali uma melhoria grandiosa nela. Antes dessa invenção da escrita, né, você tem uma ação que é chamada de pré-história, né? E depois da escrita é o que você tem de história. É o que você tem de história. Dentro da percepção arqueológica da década de 60, 50, 60, essa percepção também era muito parecida. Então você tem dentro dessa ideia, de uma forma bastante simples, quando a lei fala pré-história, ela está falando, né, aqueles achados, aqueles jazidos, aqueles sítios que tem ali que tem um valor, né, de conhecimento, de objetos, de ações humanas antes da invenção da escrita. Né? E o que ele chama de arqueológico, né, arqueológico, fica para aquelas ações depois da invenção da escrita, depois da invenção da escrita, tá? Você vai perceber que alguns autores tinham essa percepção. E eu acredito que essa lei vai ser fundamentado aí, né? Como eu disse, eu discordo, mas a minha discordância não cai em prova. Então, para fins de prova, a gente pensa, tá, pré-história, antes da escrita. Arqueologia, neste caso, depois da escrita. No Brasil, né, que é o nosso foco, né, nós podemos entender da seguinte maneira. Né? Quando a gente fala, então, de pré-história, é antes da colonização, porque com os colonizadores chegou a escrita. Né? Então, pré-história, antes da colonização. Né? Arqueologia, pós-colonização. Pós-colonização. Tá? É uma divisão simples para a gente começar a visualizar, porque ele fala de jazidas, sítios nessas duas áreas, tanto na área de pré-história quanto na área de arqueologia. Né? Eu não gosto dessa separação, para mim são ciências que conversam e ambas têm um ser humano, e se tem um ser humano não tem a percepção de pré, algo que é anterior. Mas essa é a definição colocada na lei e é ela que nós temos que entender. Quando nós falamos então sobre esses monumentos, essas ideias, essas percepções, esses sítios, essas jazidas pré-históricas e arqueológicas, o primeiro momento, a primeira coisa que a lei vai dizer é que elas terão ali a proteção pública. Elas serão protegidas pelo Estado. Tá? Elas serão protegidas pelo Estado. Quem é protegido? Tanto a jazida, né, quanto as coisas, os objetos que se encontram nessas jazidas. Elas têm proteção pública. É a primeira coisa que você tem que entender. Então, se é um bem arqueológico, é um bem pré-histórico ou é um bem pré-histórico, terá uma proteção pública realizada pelo Estado brasileiro. E é isso que se encontra aí logo no primeiro momento, né? Então ele vai dizer assim pra gente, ó. Ele vai dizer o seguinte, que os monumentos pré-históricos e arqueológicos de qualquer natureza, olha lá, de qualquer natureza existente, obviamente, no território nacional, e todos, preste atenção, e todos, quando ele fala todos, todos é todos, e todos os elementos que nele se encontram. Então, tanto
esse monumento arqueológico ou esse monumento pré-histórico, quanto todos os elementos que lá estão ficam sob a guarda e a proteção do poder público. Ficam sob a guarda e a proteção do poder público. Tranquilo? Então a gente falou em monumento arqueológico ou pré-histórico. Quem tem que proteger é o poder público. Simples assim. O poder público, ele é responsável para tal fim. Beleza? Tranquilo? Bom demais da conta, né? Bom demais da conta. Ok, tem as definições, ok. Depois que ele trata sobre isso, a lei vai dizer que o poder público tem que proteger esses monumentos históricos e arqueológicos, ele vai fazer uma salvaguarda. A lei vai fazer uma salvaguarda em relação ao direito comum, em relação ao direito civil brasileiro. Ele cita direito comum, mas é em relação ao direito civil brasileiro, né? Que é o quê? No direito civil, trata sobre as questões de propriedade. Não trata? Sobre as questões de propriedade. Lá fala sobre propriedade, né? Um direito civil extremamente importante no desenvolvimento dos direitos humanos. O direito à propriedade foi um dos seus inícios, né? Foi uma das suas principais formas iniciais, juntamente com o direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade vem junto com o direito à liberdade, né? É uma consequência do direito à liberdade. Então, a propriedade é um direito fundamental do ser humano. É um direito fundamental do ser humano. Mas quem vai tratar sobre isso no Brasil, né, é o Código Civil, são as matérias dos direitos civis, lá para aquela banda lá. O que a lei aqui vai chamar de direito comum, né? De direito comum. Perfeito? Mas ela vai dizer o seguinte, que a legislação lá no direito comum, que trata sobre a propriedade da superfície, não irá reger. Então, o direito comum não se aplica àquelas áreas, aquelas superfícies que sejam incluídas entre as jazidas brasileiras. Nem a superfície que é caracterizada como uma jazida, pré-histórica ou arqueológica, nem os objetos incorporados nessa jazida poderão ser tratados sobre o olhar do direito comum, sobre o olhar do direito civil. Esta lei retira essa propriedade, essas superfícies do direito civil, porque nós estamos falando sobre algo que no primeiro artigo vai dizer deverá ter uma proteção pública. Esses monumentos têm que ter uma proteção pública. Então, as jazidas têm que ter uma proteção pública. E uma das formas de proteger com essa ideia de proteção pública é retirá-las sobre a perspectiva do direito civil da propriedade. O que está lá não se aplica aqui, conforme está escrito nessa lei. Perfeito? É o que ela chama de direito comum. O direito comum não se aplica a jazidas, nem arqueológicas, nem pré-históricas, nem mesmo aos objetos incorporados nessas jazidas. Tranquilo? Tá. Só que aí vem uma pergunta. Tá, professor, mas o que é jazida? Primeira resposta que eu tenho que dar para você. Você não tem que saber o que é jazida. A não ser que você seja um arqueólogo, aí as definições caem para você dentro de conhecimento de arqueologia. Não é? Se no seu edital tá falando lá conhecimento sobre arqueologia, aí você tem que saber. Agora, se não, se só tem a legislação solta para você, você tem que saber o que a legislação diz, tá? Mas jazida é um local, né, um determinado espaço geográfico, um determinado local, onde você tem objetos, você tem coisas, você tem fósseis, você tem ossadas, né, guardadas. Perfeito? Então, lugares naturais onde você tem ali resquícios, você tem vestígios, essa é a melhor palavra, você tem vestígios de passagens de seres humanos por aquele local.
Perfeito? Então a jazida é um local geográfico, né, uma superfície de local, em um determinado local geográfico, aonde você tem esses objetos que terminam ali demonstrando que o ser humano por lá passou. Perfeito? Então isso é uma jazida. Isso é uma jazida. Essas jazidas, elas não podem ser tratadas como a propriedade, como a ideia de propriedade define no Código Civil brasileiro. Ela está à parte, ela tem uma percepção à parte, conforme está aqui. Afinal, o poder público é quem tem que protegê-las bonitinho. Tranquilo isso? Beleza? Tá? Eu coloquei a definição de jazida, só por desencargo de consciência do professor. Jazida é local ou espaço onde algo ou alguém está guardado ou depositado, né? Então é um espaço, um local ali onde algo ou alguém está guardado ou depositado. Né? Essas jazidas, essas superfícies que são jazidas não entram dentro do direito comum. Elas são regidas, a propriedade delas é regida à parte. Tranquilo isso? Beleza? Bom demais da conta, né? E aí, nós chegamos no tópico 3 do seu material, que está lá no artigo 2 da lei, que trata sobre os monumentos arqueológicos ou pré-históricos. Ele vai dizer que esses monumentos, lá no artigo 1º, né? Esses monumentos devem ser protegidos pelo poder público. Ok, mas afinal, o que são esses monumentos? Aonde eles estão? O que eles comem? Aonde eles dormem? Sexta-feira no Globo Repórter. Não, sexta-feira não. É agora mesmo que nós vamos ver. Esses monumentos arqueológicos ou pré-históricos, né? Eles têm alguns. Na verdade, ele vai colocar 4 alíneas lá, que eu separei em 4 subpontos, né? 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. Né? No 3.1, ele vai falar exatamente sobre as jazidas. Isso, as jazidas, aquela que nós já entendemos que é um local onde que algo está guardado, né? Sejam pessoas, seres humanos ou objetos, estão guardadas, né? Ele começa falando sobre as jazidas. E ele vai dizer o seguinte, né? Ele fala assim, ó, será um monumento arqueológico ou pré-histórico? As jazidas, ó, as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade que representem, preste atenção, testemunhos de cultura dos palo-ameríndios do Brasil, tais como. Então, primeira coisa, ele está dizendo, ó, jazida faz ser um monumento pré-histórico ou arqueológico, desde que naquela jazida você encontre testemunhos de cultura dos paleoameríndios, ou seja, da população que vivia na América, mais especificamente no Brasil, já que nós estamos falando de país, de Brasil, pelo menos na parte geográfica onde hoje nós somos Brasil, né? Antes da colonização europeia. Estes elementos nós chamamos de paleoameríndios. Né? Nós chamamos de paleoameríndios, tá? Entender de uma forma mais histórica e rápida, só para contextualizar aqui e ficar mais fácil você entender. A teoria mais aceita em relação aos homens chegarem na América, né, onde você tem toda uma história da América antes da colonização, a teoria mais aceita é uma teoria onde que diz que os homens saem da Ásia, da região da Ásia, lá pelo trecho de Bering, né? Chegando assim na América do Norte, né? Através desse trecho andando, né? Trecho de Bering, que é um estreito de terra, né? Um trecho de terra, né? Aonde que, segundo a teoria, no período onde que o planeta era extremamente gelado, conhecido como Era do Gelo, né? O oceano ele abaixa, afinal a água fica mais densa, então abaixa a quantidade daquela água, né? E aí, se a água baixou, sobe, tem um trecho de terra que ficou mais alto, que liga a Ásia à América. E segundo a teoria, os homens saíram por esse trecho, chegando na América do Norte, descendo para toda a América, chegando aqui até a América do Sul, entre nós, o Brasil.
né? Essas pessoas que chegaram desse modo, se a teoria for verdadeira, se a teoria estivesse... Porque é uma teoria, eu não posso dar certeza que isso aconteceu. É uma teoria, não é uma teoria. É a teoria mais aceita pelos historiadores, né? Mas é uma teoria. Então, você tem uma percepção dentro dessa teoria aonde que esses homens chegaram. E óbvio, eles deixaram resquícios, eles deixaram vestígios da sua existência. E esses vestígios em determinadas áreas geográficas, aonde você tem objetos deixados por eles, onde você tem fósseis ali dentro dessas áreas, nós chamamos essas áreas de jazidas. Então, essas jazidas são monumentos, mas para ser um monumento, essa jazida obrigatoriamente tem que ter testemunho de cultura paleoameríndia. Perfeito? É o que está dizendo aqui. É o que está dizendo aqui. Tranquilo isso? Tá? Então, esses que chegaram antes dos colonizadores. Agora, quais são essas jazidas? Na verdade, ele vai dar um rol dessas jazidas aqui pra gente, né? Ele vai falar os sambaquis, os montes artificiais ou tesos, os poços sepulcrais, os jazigos, os aterrados e as estearias. Né? Ele dá esses 10. Porém, no pontinho 11, esses 10 não, ele dá esses aqui, não, quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele dá esses 6 tópicos, né? Esses 6 tópicos. Esses 6 jazidos, né? Mas antes da gente comentar esses 6 jazidos, eu quero comentar o tópico 7. Tópico 7. Porque esses 6, eles definem, né? Ele fala, ó, esses aqui são jazidos que serão considerados como monumentos pré-históricos ou arqueológicos. Beleza. Então ele me dá um rol. Porém, esse rol é um rol meramente exemplificativo. Ele não é um rol taxativo. Isso significa que outros jazidos poderão também ser considerados como monumentos pré-históricos ou arqueológicos. É um rol, mas é um rol exemplificativo. Outros monumentos, né, outros jazidos, poderão também ser considerados monumentos pré-históricos ou arqueológicos. Para isso, é necessário, olha que lindo, está no tópico 6 aqui, é necessário que a autoridade competente, ela assim o identifique. Quando ele fala a juízo da autoridade competente, ou seja, a autoridade competente, né? Os órgãos responsáveis pelas questões arqueológicas brasileiras, né? Que venha definir uma determinada região como jazido, que não esteja dentro desse rol das 6 anteriores. Se ela entender que tem significado idêntico a esses anteriores, este também será considerado um monumento pré-histórico ou um monumento arqueológico. Tranquilo isso? Beleza? Bom demais, né? Tá, Kennedy. Então, quando ele fala dessas jazidas com testemunhos da cultura paleoameríndios, ele vai dizer, dentre elas, né? E ele vai citar algumas. Ele vai dizer, dentre elas, os sambaquis. Os sambaquis. Ao meu ver, o próprio projeto da criação dessa lei, ela é do ano de 1961, né? Ela foi criada em um período onde você estava tendo, salvo engano, principalmente na USP, uma preocupação muito grande com a questão dos sambaquis, né? Com a questão dos sambaquis. Então, a universidade, os estudiosos estavam bastante preocupados com os sambaquis. Então, eu acredito que essa lei ela é uma consequência dessa preocupação, né? Principalmente com os sambaquis. E aí ele termina ampliando o leque para atender outras áreas, graças ao meu bom Deus, né? Então, ela termina sendo responsável para tal fim aí em relação aos sambaquis. Sambaquis são bastante encontrados no Brasil, no litoral brasileiro, né? É um local onde você encontra conchas, né? Onde aparentemente os seres humanos ali, aparentemente, também os estudos levam a isso, né? E aí você vai ter a construção desses saberes pelos estudiosos,
né, os seres humanos que viviam ali no litoral brasileiro, em outros pontos do país também, mas principalmente no litoral, né, tinha ali, dentro desses lugares, um lugar onde eles se alimentavam, comia conchas, então por isso que você tem várias conchas no sambaquis, né? Comia ali alimentos e colocava ali, depositava ali esses objetos e outros objetos, né? E outros objetos. Tem várias teorias, tá? Tem várias teorias sobre a ideia do sambaquis. Tem uma teoria antiga que fala que é como se fosse uma espécie de lixeira, né? Mas hoje já não é mais uma teoria muito aceita em relação à construção do sambaqui, né? Mas o sambaqui, ele é isso, beleza? Ele é isso, simples assim. Quem tem que saber o que é sambaqui? Não, tem não. Tem não. Eu só tô dizendo por quê? Porque se o examinador construir, ele colocar, né, a definição de sambaqui para você, e ele fizer uma pergunta, ele não vai fazer a pergunta sobre o sambaqui. Ele vai fazer pergunta sobre a legislação. E a única coisa que você tem que saber é o quê? Que o sambaqui é uma jazida que, se tiver ali resquício, que tiver ali vestígio da habitação humana, né, aquele sambaqui será considerado um monumento. É um monumento pré-histórico, arqueológico. É o que você precisa saber. Né? É que se o examinador construir a historinha, você não precisa se preocupar com a historinha, tá? Mas eu falo porque muita gente fica se preocupada, vixe, se o sambaqui não foi isso, ô minha Nossa Senhora, né? E aí erra a questão porque está preocupado com o sambaqui, né? Não que não tem que se preocupar com o sambaquis, mas na hora da prova a definição dele não é o preocupante em relação à lei. Tá, em relação à lei, é saber que ele existe, ele é ali uma jazida que tem essa prerrogativa. Beleza? Tranquilo? Bom demais. Né? Eu coloquei a definição de sambaquis aí para você, né? Tá no tópico 5, a definição 5. Né? Sambaquis, grandes montanhas de conchas, como eu disse, formadas pelo descarte de alimentos e utensílios ao longo de milhares de anos na costa brasileira. Né? Então você tem vários sambaquis espalhados aí no litoral brasileiro, na costa brasileira. Né? Importantes que falam sobre o aspecto desta população que ali vivia, né? Da população que ali vivia, certinho? Que com a colonização foram os primeiros a serem eximados, né? Então deixa bastante os seus resquícios, deixam bastante os seus vestígios ali. Então sambaquis foi. Além dele, ele vai falar dos montes artificiais ou tesos, né? Tesos ou montes artificiais também pode ser chamado, e é a melhor forma, são aterros artificiais. Né? Isso é um aterro, um aterro mesmo, um aterro, né? Aonde que determinadas sociedades no decorrer da história utilizava ali como um aterro para descartar, descartar alguns objetos, digamos assim. Né? Então, dentre esses aterros, nós temos um bastante famoso, que está no tópico 6, que eu uso como exemplo aqui para a gente conseguir visualizar. Né? Primeiro, ó, o que são montes artificiais ou teso? Teso são aterros artificiais. Simples, são aterros. Sabe aterro? Igual tem hoje, aterro para colocar lixo, sabe? É muito parecido, só que sem a nossa tecnologia de hoje. Era a tecnologia da época. Né? Então, aterros, como por exemplo, um aterro bastante conhecido no Brasil, lá na ilha de Marajó, né? Onde você tem os principais vestígios da cultura marajoara, né? Da cultura marajoara. Perfeito? Então a cultura marajoara, a maior parte dos vestígios encontrados, né, vem desses aterros, desses tesos, né, que nós temos lá na ilha de Marajó. Perfeito isso? Tá? Então um teso, um monte artificial, é um aterro artificial. Quem tem que saber a definição? Não tem não. Mas se ele colocar para você, não se preocupe que essa definição vai estar certa. Se ele mentir na definição, significa, e ele achar que você tinha que saber a definição, significa que cabe recurso. Tá? No máximo ele coloca a definição para construir a questão. É no máximo, isso ele pode fazer. Tá? Agora, perguntar sobre a definição, aí não, aí é pular o corguinho, porque a legislação não nos dá a definição. Beleza, beleza. Além dos montes artificiais, ele fala dos poços sepulcrais. Também coloquei uma definição aí para você, mas basicamente poço sepulcral, como o nome diz, é um sepulcro, né? É um sepulcro, né? Um poço, uma cova. Um conjunto de cova, um conjunto de sepulcro, de poço, de buraco, né? Aonde que você tem ali restos mortais. Perfeito? Então, poços sepulcrais também entra aí. Jazigos também, né? Jazigos, na verdade, né? Não confunda jazigo com jazidas. Tá? Ó, jazidas é onde que tem um ambiente geográfico e dentro de jazidas é possível ter jazigos.
tá? Jazigos também são sepulcros, tá? Também são sepulcros. É melhor a gente entender assim, são sepulcros, né? Sepulcros são jazigos, né? Aonde Jesus Cristo foi colocado depois de crucificado, era um jazigo, era um sepulcro, tá? Era um sepulcro, tá? Então os jazigos, então são sepulcros também. Aterrados, aterrados, como o nome diz, ele foi aterrado, então aconteceu um aterramento. É um aterramento. É quando você tem, né, o pessoal aí da arquitetura, da engenharia, que trabalha com construção, sabe muito bem disso, né? Que você tem a ideia de, para poder construir algo, né, você aterra, ou até mesmo para não construir, mas para acabar com algo que está ali em um determinado local específico, você vai lá e aterra, né? Mas quando você aterra, é óbvio que abaixo desse aterramento fica tudo que foi aterrado. Então, isso tudo que fica aterrado pode vir a ser pesquisado e pode ser identificado como um jazigo, jazigo, onde que você tem vestígios daquela comunidade que ali vivia. Tá? Um grande exemplo que nós vamos ter vai ser na cidade do Rio de Janeiro, né, que fica fácil a gente entender, que está aí no tópico 9 das definições, né, que é o atual Cais da Imperatriz no Rio de Janeiro. Cais da Imperatriz do Rio de Janeiro. Né? No Cais da Imperatriz do Rio de Janeiro, abaixo dele, né, porque ele foi abaixo dele, tem o Cais do Valongo, que era um cais, segundo a historiografia que trata sobre o assunto, era um cais onde você tinha a chegada, né, de negros para fins de tráfico, né, para fins de escravidão no Brasil. Tá? Então, o Cais do Valongo. O Cais do Valongo ele foi aterrado. O Cais do Valongo foi aterrado. E em cima dele foi construído o Cais da Imperatriz. Kennedy, então significa que ali há uma jazida? Significa que ali, né, é um bem arqueológico? Sim, ali é um bem arqueológico. Perfeito? É um patrimônio, é um monumento arqueológico. Por quê? Porque você tem vestígio daquelas ações anteriormente. Está abaixo do Cais da Imperatriz. Afinal, ele foi aterrado. Então, também será considerado um monumento arqueológico. Perfeito? Tá? Então, nós falamos dos aterrados e, por fim, as estearias, né? As estearias. A estearia também, a galera da construção aí, né? A galera que trabalha com engenharia, algum pedreiro, né? Os serventes também vão saber muito bem o que é uma estearia. Ou não, se você constrói a sua própria casa, dependendo de onde você mora, também você sabe muito bem o que é uma estearia. Né? A minha história de vida, né, me fez ver pouquíssimas estearias na minha vida. Né? Mas você sabe. Porque o que é uma estearia? Uma estearia nada mais é do que um conjunto de esteios. E esteio é aquela base, digamos assim, para construção. Né, para a construção. Então, quando você encontra uma determinada jazida, uma determinada região geográfica, vários esteios, há uma grande possibilidade dali, né, ter tido comunidades. Porque são esteios que tiveram construções nela, né, que serviram para encostar alguma construção. Né, encostar alguma construção. Então, esses esteios transformam-se em estearia. Né? Então, é também uma jazida que tem aí a ideia de ser um patrimônio, um monumento, né? Um monumento pré-histórico ou arqueológico. Né? Coloquei aqui uma definição e lá no Maranhão tem um bom exemplo delas, né? Que fica lá no Lago do Cajari, no Maranhão. Na verdade, Maranhão tem várias estearias, na verdade. O Lago do Cajari eu acredito que é onde que tem a maior concentração. Você vai ver vários esteios lá, né? Vários esteios no Lago do Cajari, tá? Onde que demonstra que você teve comunidades, você teve pessoas que ali viveram, tá? E extremamente importante, né? Você vai ter resquícios, vestígios de aldeias ali. Então isso também tá? Agora, esse é um rol taxativo? A resposta é não, né? Nem estearia, nem sambaquis, nem ali
jazigos, nem poços sepulcrais. Isso não é um rol taxativo. Todos eles podem ser jazidas, né? Mas outros, se a autoridade entender que tem o mesmo valor que eles, também serão considerados ali como um monumento arqueológico ou pré-histórico. Tranquilo? E esse é o top 3.1. Mas não são só eles os monumentos arqueológicos pré-históricos, não. Nós temos outros monumentos também. No 3.2, ele é bastante simples, o nosso entendimento, ele vai dizer, olha, também são monumentos pré-históricos ou arqueológicos os sítios. Sítio é um termo mais comum, né? Quando a gente fala de arqueologia, todo mundo lembra, né? Sítios, também espaços geográficos onde você tem várias informações, vestígios da ação humana, tá? Então, os sítios nos quais se encontram vestígios positivos, ações feitas pelo homem, que ele deixa claramente é algo positivo, né? Ele vai lá e faz, tá? De ocupação pelos palo-ameríndios, já sabemos, tais como grutas, lapas e abrigos sobre rocha. Tá? Grutas, lapas e abrigos sobre rocha, eu vou resumir em uma única palavra para facilitar a nossa vida. Pode ter até alguma diferença técnica entre elas, mas não me interessa. O que me interessa é que você saiba que ele está falando de grutas, lapas e abrigos sobre rocha. E também está falando da onde vive o morcego. Ou seja, ele está falando das cavernas. Né? Ele está falando de local onde que tem na rocha, então ó, o fundamento é a rocha. Na rocha tem alguma forma do ser humano adentrar, do ser humano entrar. E aí ele utiliza aquilo como abrigo, como gruta, como um local de apoio para a sua existência. Então, quando você encontra isso, você encontra vestígios de seres humanos nessas grutas, lapas e abrigos sobre essas rochas, esses lugares são considerados monumentos pré-históricos ou arqueológicos. De boa? Tranquilo? 3.2. Então, sítios, grutas, lapas e abrigos sobre rocha, né, que tenha vestígio positivo da ocupação pelo palo-ameríndios. Perfeito? Fechou? Bom demais. No 3.3, também da mesma forma, ele está falando de sítios. Agora só que ele fala de sítios já identificados. Né, sítios já identificados, ou seja, ele já tem uma identificação específica, né? Então ele fala, os sítios identificados como cemitérios, sepulturas, locais de pouso prolongado, ficou por muito tempo, o nome já diz, de aldeamento, aldeias, estações, lugares que pessoas passavam, mas permaneciam algum tempo, cerâmios, acredito que cerâmica tem a ver com a ideia das cerâmicas, né, produzidas por esses povos, não tenho certeza, né? Esses sítios identificados como estes, óbvio, se é cemitério, sepultura, pouso prolongado, aldeamento, estações, né, e cerâmios, é óbvio que eu estou falando de lugar que teve a participação do ser humano, né, que o ser humano passou. É por isso que ele vai dizer, esses sítios nos quais se encontrem vestígios, não pode esquecer, ó, vestígios humanos, de interesse para a arqueologia ou para paleontonografia, né? O estudo dentro da arqueologia voltado para conhecimentos étnicos dessas comunidades que aqui viviam, né? Que vai fundamentar tanto a arqueologia quanto a história e outras coisas mais. Então, tem vestígios humanos, se é cemitério, tem vestígio humano. Sepultura, local de pouso prolongado, aldeamento, estações, lugares onde eles passaram, permaneciam pouco e iam embora, né? Cerâmios. Esses lugares têm resquício humano, são sítios identificados com esse vestígio humano, né? Então, eles são monumentos arqueológicos ou pré-históricos. De boa? Tranquilo? E por fim, mais ou menos importante, o último ponto, que também é um monumento pré-histórico ou arqueológico, né? Que são aqueles lugares aonde que se tenha, e essa também é um dos pontos mais conhecidos do senso comum, né? Que nós estudamos lá no ensino fundamental, que é as inscrições rupestres. Tem inscrição rupestre, né? Tem inscrição rupestre. Né? Você vai em vários sítios, tem inscrições rupestres. Você vai em vários lugares, tem inscrições rupestres. Né? Aqui pertinho de mim, aqui em Formosa mesmo, você tem a Toca da Onça, né, com várias inscrições rupestres lá.
né? Eu acredito que foi o único local que eu visitei dentro da minha formação, sou bem sincero, né? Mas você tem inscrições rupestres lá sobre essa demanda, né? Então você tem inscrições rupestres nesses lugares. Inscrição rupestres, aquelas pinturas lá, né? Feito pelo ser humano, onde ele desenha os animaizinhos, né? Ele faz lá pinturas de diversas formas, né? Pinturas positivas, negativas, coloca, mancha a mão e coloca na parede, coloca a mão na parede e pinta por cima da mão, deixando só a marca da mão lá e a pintura por cima, né? Você tem algumas, né, ali inscrições rupestres que você encontra em nosso país, né? O Piauí mesmo, você tem muitas delas, né? Um grande centro de pesquisa no Piauí, aqui em Formosa, Goiás, eu acho que Minas Gerais também, salvo engano, né? Sei que em Minas Gerais tem um grande cemitério, um grande sítio cemitério, mas também acredito que tenha inscrições rupestres lá, tá? Então, você tem elas como elementos. Óbvio, amado, se alguém fez aquele desenho, até onde eu sei, tem que ser um ser humano. Tem que ser um ser humano para fazer aquele desenho, tá? A não ser que você acredite naquelas teorias de extraterrestre, que se acreditar bem, tô nem aí também não, tá? Mas se não foi um extraterrestre, foi um ser humano que fez, tá? É o único ser dentro desse planeta que eu acredito dar conta de fazer aqueles desenhos lá, tá? Então aquelas inscrições rupestres, elas é óbvio que teve a participação humana, então são monumentos pré-históricos ou arqueológicos, beleza? Só que ele ainda fala assim, ou como sucos de polimento de utensílio, né? Aí você lê esse negócio, se você não é da área, você fala, hã? Ou sucos de polimentos de utensílios, né? Na verdade, também coloquei aí a definição para você, mas na verdade são lugares, rochas, né, eu acredito na sua grande maioria, aonde que os seres humanos, aquelas pessoas que ali viviam, utilizavam para produzir os seus instrumentos, né? Afiar as suas lanças, as suas facas, sejam de pedra, né, de aço, sei lá das quantas. Então, nesses lugares aonde que você tem uma pedra, você tem uma rocha, que você percebe que ali houve, né, uma flexão de algum tipo de instrumento para fins de produzir aquele instrumento, nós chamamos ali de um suco de polimento de utensílio, ou seja, houve o polimento de um utensílio ali. E ali é as marcas, é o suco, são as marcas do polimento feito naquele local em relação àqueles respectivos utensílios. Tá? De uma forma bastante simples para você entender, quando você ou alguém na sua casa, né, vai ali afiar uma faca, né? Numa pedra para afiar essa faca, vai ficar aquela marca na pedra. Aquilo é um suco de polimento, perfeito? De um utensílio, poliu aquele utensílio ali. Perfeito? Então, dentro daquela ideia, aqui ali, se isso aconteceu, amados, também passou um ser humano ali. Né? Se passou um ser humano, é um monumento pré-histórico ou arqueológico, né? Ou arqueológico. Porque, afinal, deixa vestígios. E ele vai dizer esses, né? Ele vai dizer esses e outros, além das inscrições rupestres, além do suco de polimentos dos utensílios, e outros vestígios de atividades. E outros vestígios de atividades. Tranquilo? De boa? Beleza. Como eu disse para você, e eu repito, só por desencargo de consciência, professor, as definições não é o mais importante. Não precisa memorizá-las. Ah, não. Se o examinador colocar ela, é para fundamentar a questão. Só isso. Só isso. Porque a questão é sobre a lei. E a lei não está tratando sobre a definição. Ele pode colocar a definição? Pode. Mas para fundamentar a questão sobre a lei. Então não se preocupe. Ah, ele me deu uma definição, não sei se é verdadeira. Ela vai ser. Provavelmente ela será verdadeira. Porque a pergunta é sobre a lei. É a lei. Tá? A não ser que você esteja fazendo uma prova para arqueólogo ou tendo seu edital a área de arqueologia, aí talvez essas definições sejam importantes. Agora, se for só a lei, não são. É só para você ter uma noção, porque ainda mais porque o aprendizado fica melhor assim. Beleza! E aí, nós saímos do tópico 3 e chegamos no tópico 4 do seu material, que é um tópico bastante importante no sentido de possibilidade para questões de prova. E, ao meu ver, é o motivo pelo qual a própria lei foi criada, que é a ideia de complementar aquilo que está no artigo 1º, isso vai ser feito pelo artigo 3º, que é a ideia de proteger
esses monumentos pré-históricos e arqueológicos, né? E para que haja essa proteção, a lei precisa ser taxativa. E ela o é. Ela é extremamente taxativa no que é proibido, no que é vedado, no que não pode ser feito em relação a todo esse patrimônio que nós estamos estudando, né? Ela é bastante taxativa nisso, né? Ela vai dizer, olha, né? São proibidas, olha lá, são proibidas. É proibido. É proibido em todo o território nacional. Agora preste atenção. Antes de serem devidamente pesquisados. Olha que lindo. Sabe que lá é uma jazida. Não foi pesquisada. É proibido. É proibido. Perfeito? Fazer o que nós vamos fazer agora. Tá? Agora preste atenção. A lei é de 61, certo? A lei é de 61, correto? Ele dá uma exceção para aquelas áreas que já tinham uma autorização prévia, uma concessão prévia, antes de 61, antes da lei. Por isso ele diz, são proibidos em todo o território da nação, antes de serem devidamente pesquisados, respeitadas concessões anteriores e não caducadas. Ou seja, que não perderam o seu prazo de validade. Né? Então, se em 60 ele deu autorização, uma concessão, para explorar economicamente uma determinada área, que é uma jazida, essa proibição já não caberia mais lá. Por quê? Porque a permissão foi anterior. E essa permissão, conforme está na lei, deve ser respeitada. Deve ser respeitada. Agora, deu uma autorização lá na década de 50, por exemplo, né? De uma determinada jazida para explorar economicamente aquela região. Lá na década de 50, tá? Caducou, ela ficou valendo até 60. Em 61 a lei surgiu, não está caducada, então não tem mais validade, então se aplica a ela. Beleza? Tranquilo? Então, a exceção para a proibição é aquelas concessões antes da criação da lei que não caducaram, que não deixaram de valer. Beleza? Tá. Então, antes de serem devidamente pesquisados. Porque depois da pesquisa, aí entra para outro mérito. Que a lei não vai dizer aqui nesse momento, mas entra para outro método, que é óbvio, né? Depois da pesquisa, se a pesquisa comprovou que realmente é uma jazida, vai fazer todo o seu trabalho de pesquisa até for necessário. Tranquilo, né? Tal. Fez lá a pesquisa e não comprovou uma importância tão grande assim, aí pode ser uma outra decisão e liberar, sei lá das quantas, né? Por isso que ele deixa claro, ele fala assim, ó, antes de saber o que tem ali embaixo, antes de saber o que tem naquelas rochas, antes de saber o que tem naquele aterro, antes de saber o que tem ali, é necessário que seja protegido. É necessário que seja protegido. E é isso que ele está dizendo aqui. Vamos proteger. É proibido mexer ali. São as proibições. Na verdade, ele fala em 3 proibições. 3 proibições. A primeira proibição é a ideia de explorar economicamente aquele local ou o patrimônio, né, os bens, os objetos encontrados naquele local. Isso é óbvio, não é? Você não pode ficar explorando economicamente aquilo, né, conforme o que está na lei. Você não pode, tá? Além disso, ele vai dizer da destruição. É a segunda. Você também não pode destruir. Né? Não cabe a destruição daquele bem, daquele patrimônio. Tá? Não pode destruir, não pode destruir. E a terceira e última, não pode mutilar. Não pode ter a mutilação. Não pode destruir só uma parte. Não pode chegar lá e tirar alguns objetos, né, lá encontrados. Sem o seu devido sem ser catalogado pela instituição adequada para aquele fim, né? Então não pode ser mutilado, não pode ter mutilação no local. Então a proibição é clara, antes de ser feitas as devidas pesquisas. Exceção aqueles que já tiveram uma autorização anterior à exploração daquele local, que ainda não caducou. Perfeito? Qual é a proibição? 1. Aproveitamento econômico. 2. Destruição para qualquer fim. 3. Mutilação para qualquer fim. Quando ele fala qualquer fim, ele está generalizando, é qualquer fim. Ele não está dando nenhuma hipótese possível para tal ação. Destruição é proibido, mutilação é
Proibido. Kenneth, mas o que é proibido? O artigo 3º ele vai nos dizer exatamente esse rol de proibição. Na verdade, ele vai dizer assim, ele vai falar, olha, é proibido fazer isso com as jazidas, é isso que ele diz, resumidamente, né? Com as jazidas, e ele vai citar principalmente o sambaquis e alguns elementos que estão muito próximos ao sambaquis, né? Quando você vai estudando, você percebe que eles estão relacionados, né? Aquelas outras terminologias, ao sambaquis, e ele vai dizer também a questão das inscrições rupestres, os sulcos, né? Para fins de instrumentos, ele vai falar lá também sobre as grutas nas rochas, tal, ou seja, aquilo que nós estudamos. Então ele vai dizer, ó, é proibido destruir, aproveitar economicamente e mutilar o que, professor? 4.1. As jazidas, essa é a palavra mais importante, tá? As jazidas arqueológicas ou pré-históricas, conhecidas como sambaquis, casqueiros, concheiros, birbiqueiras, cernambis, tá? Cernambis. O sambaquis é o termo mais conhecido, né? Mas elas estão meio que relacionadas, né? Sambaquis você tem ali conchas, cascas, né? Também casqueiros, beleza? Cernambis é um molúsculo, onde que deixa essa casca encontrada nesse sambaquis. Concheiros, né? São conchas, birbiqueiras, local de depósito lá delas. Tá? Então há uma situação de meio que link dessas palavras. Como eu disse, a definição não é o mais importante, no máximo é saber que são essas palavrinhas aí. Sambaquis, casqueiros, concheiros, birbiqueiras ou cernambis. Sambaquis é a definição primordial para essas ações. Beleza! Então, isso aqui não pode ser destruído. Isso aqui não pode ser destruído, perfeito? Nem os sambaquis, nem os casqueiros, nem o concheiro, nem os birbiqueiros ou cernambis. Não pode ser destruídos, não podem ser mutilados, não podem ter processo econômico. Não podem. Não pode ter ali uma exploração econômica daqueles locais. Tá? Antes da devida pesquisa, né? Depois, ainda não pode nem ser mutilado, nem ser destruído, nem ter exploração econômica. Aqui fica fácil, já vimos. Os sítios, aonde que você tenha vestígios positivos pela ocupação pelo paleomeríndios, população, tais como grutas, lápis e abrigos sobre rochas, cavernas, como nós vimos lá atrás. No 4.3, da mesma forma, ele vai repetir todos os outros, na verdade. Ele vai falar, ó, também não pode explorar economicamente, destruir ou mutilar os sítios identificados. Opa, volta. Também não pode destruir e mutilar, né? Ou explorar economicamente os sítios identificados como cemitérios, sepulturas, locais de repouso prolongados, aldeamentos, estações e cerâmicos. Também não pode, tá? Também não. Nos quais encontram vestígios humanos, né? Então, se encontra vestígio humano, não pode, porque é o que caracteriza eles como um local, um monumento pré-histórico ou arqueológico, né? Também não pode explorar economicamente, nem destruir, nem mutilar, né? As inscrições, lugares onde tem inscrições rupestres, nem sucos de polimentos utensílios, nem que tenha outros vestígios de atividades paleoameríndias, né? Que tenha ali a comprovação de vestígios dessas pessoas que ali passaram, tá? Tranquilo. Então esse é o rol das proibições. Não pode destruir, não pode mutilar, não pode... É proibido explorar economicamente esses lugares, repito, antes de serem pesquisados. E há uma exceção, que é aquela concessão feita antes dessa lei, né? Antes da lei, que ainda não caducou. Perfeito? É a exceção. O restante está tudo proibido. Fechou até aqui? Tranquilo? Então, já que nós terminamos o processo teórico, vamos agora dar as mãos, porque nós vamos para um momento de fé. Vamos fazer exercícios, né? Os exercícios, eu gostaria que você respondesse antes de vir aqui, são poucos, são 7 questões, né? Mas gostaria que você respondesse antes de responder aqui comigo. Os exercícios estão no material, né, em PDF, aqui na descrição do vídeo, link 1. Link 2, não esqueça, playlist com todas as videoaulas gratuitas, né, que eu estou disponibilizando no YouTube. E o link 3, o link do curso completo sobre essas legislações aqui. Beleza? Então, link 3, curso completo. Quer saber mais sobre o curso completo? Clica no link 3. Mas antes de clicar no link 3, vem comigo exercícios. Questão número 1.
Os monumentos pré-históricos ou arqueológicos de qualquer natureza existente no território nacional e todos os elementos que neles se encontram ficam sob a guarda e proteção do poder público. O item está correto, professor. Correto e de graça, professor. De graça mesmo, né? Monumento pré-histórico arqueológico, se está no território nacional, né? Aqueles monumentos que nós vimos suas definições, eles terão proteção do poder público. São sobre a guarda e proteção do poder público. Item 1 está certo. Vamos ao item de número 2. A propriedade da superfície, regida pelo direito comum, inclui a das jazidas arqueológicas ou pré-histórica, bem como os objetos incorporados a essas jazidas. Ele está dizendo sobre a propriedade da superfície vinculada ao direito comum. O que nós vimos? Que as propriedades das superfícies que tratam sobre jazidas e os objetos encontrados nessas jazidas não serão regidos pelo direito comum. Não estão dentro da ordem do direito comum, do direito civil, não estão. O item está dizendo o contrário. O item está dizendo que a propriedade de superfície regida pelo direito comum inclui a das jazidas. Inclui a das jazidas? A resposta é não. Não inclui a das jazidas. O item 2 está errado, porque não inclui as jazidas. Não inclui as jazidas. Não inclui as jazidas e também não inclui os objetos incorporados nela. Não inclui as jazidas, nem os objetos incorporados nela. Beleza? Tranquilo? Bom demais. Então, item 2 é errado. Item 3. Tesos, que representem testemunho de cultura dos palo-ameríndios do Brasil. São jazidas consideradas monumentos arqueológicos ou pré-históricos. Tesos? Isso, aqueles aterramentos. Lá na ilha de Marajó, eu usei até como exemplo. Não? Tesos, aterramentos. Esses tesos que representam testemunha da cultura dos palo-ameríndios, ou seja, nele tem representação dos palo-ameríndios do Brasil. Está dizendo que eles são jazidas que são consideradas monumentos arqueológicos ou pré-históricos. Ele e todos os outros que nós vimos, né? Eles, os sambaquis, né? Lá os poços sepulcrais, são sim monumentos arqueológicos ou pré-históricos. O item 3 está certíssimo, certíssimo. Tá vendo como o examinador pode usar um termo? E aí tem o detalhe. Kennedy, disse na hora da prova, e eu vou repetir isso porque eu sei que essa lei, essa é a ideia do examinador. Kennedy, e se por acaso, vou até mudar de cor aqui. Kennedy, e se por acaso eu não lembrar o que é teso e cair uma pergunta dessa? Uai, você não precisa lembrar o que é teso, você só tem que saber que ele está entre o meio das jazidas. Só isso. Você não tem que saber o que é teso. Não tem, não. Tá? Então, tem que lembrar, ele está entre as jazidas. Ele está entre as jazidas. Simples assim. Tá? Simples assim. Se está entre as jazidas, é monumento arqueológico ou pré-histórico, sim. Tem. Você procura. Tá. Está entre as jazidas? Está. Tem participação humana lá? Tem vestígio de ser humano naquele local? Tem vestígio de ser humano. Se tem vestígio de ser humano, velho, é monumento arqueológico ou pré-histórico. Fácil. Né? Fácil, para fins de prova em relação a essa legislação, bastante simples. Então, teso é sim um monumento arqueológico pré-histórico, é uma jazida, né, de monumento arqueológico pré-histórico. O item 3 está corretíssimo. Vamos ao item de número 4. Olha o que ele diz. Aterrados e estearias, que representem testemunho de cultura dos paleoameríndios do Brasil, são jazidas consideradas monumentos arqueológicos ou pré-históricos. Não vou dar definição porque não nos interessa. Aterrado, tá? Aquele que aterra, né? Joga o terra em cima lá. Estearias, que tem os esteios para suportar as construções. Né? Dei a definição, ó. Mas não precisa saber, não. Você só precisa saber que aterrados e estearias que representem testemunhos de cultura, ó, tá falando, tem participação de ser humano lá, velho. Palomeríndios. Ser humano que chegou antes da colonização. Tem sim, tá? São jazidas consideradas monumentos arqueológicos ou pré-históricos. Tá certo, porque são considerados mesmo.
O item está certíssimo, o item 4. Vamos ao item de número 5. Olha o que ele diz. Quaisquer jazida não especificada na lei número 3.924, de 26 de julho de 1961, em nenhuma hipótese será considerada monumento arqueológico ou pré-histórico. Olha o que ele diz. Quaisquer jazida que não esteja especificada na Lei 3.924 de 61, a famosa Lei da Arqueologia e da Pré-História também, mas ela é mais conhecida como Lei da Arqueologia. Qualquer jazida que não esteja especificada lá, ele diz, em nenhuma hipótese será considerado monumento arqueológico ou pré-histórico. O item está? Isso mesmo, o item está errado, professor. O item está erradíssimo, professor. Porque lá, professor, tá deixando claro o seguinte, professor, que aquele hall que tem lá o sambaquis, que tem lá os sepulcros, né? Que tem lá os postos sepulcrais, que tem lá aquele hall. Lá é um hall exemplificativo, professor. Porque no finalzinho ele vai dizer o seguinte, ó, que outras jazidas que sejam consideradas pelas autoridades da área com importância igual àquelas lá citadas, serão também, professor, consideradas monumentos arqueológicos ou pré-históricos. Então, essas outras não estão citadas, mas, apesar de não estarem citadas, ela deixa claro que desde que uma autoridade venha dizer que é similar, que é igual, que é importante, ela também vai ser um monumento, então vai ser um monumento. Então o item está errado porque está dizendo que nenhuma hipótese. E nenhuma hipótese é muita coisa, professor. Existe aquele rol, mas outros podem ser acrescentados. É isso mesmo, certinho. Não foi isso que você me disse agora? Eu estava lendo na sua mente o seu raciocínio, e esse raciocínio é o raciocínio verdadeiro, e o item 5 está errado. O raciocínio é certo, mas o item 5 está errado. Erradíssimo, porque sim, outras jazidas podem ser considerados monumentos arqueológicos ou pré-históricos, desde que as autoridades conhecedoras sobre aquele assunto assim definam. Simples. O item 5, um item errado. Vamos ao item de número 6. Consideram-se monumentos paleontológicos ou pré-históricos os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de aldeamento, estações e cerâmios, nos quais se encontram vestígios humanos de interesse arqueológico ou paleotinográfico. O item 6 está? O item 6 está? O item 6 está? Isso mesmo, o item 6 está errado. O item 6 está errado. E essa do item 6, até o Jorge consegue responder essa questão. O Jorge, o irmão da Peppa. Sabe o irmão da Peppa? O Jorge, sabe? Ele consegue responder essa questão. Na verdade, eu fiz até essa pergunta para ele, né? E ele me respondeu perfeitamente, né? Eu perguntei assim para ele: Jorge, o que estuda a paleontologia? O que estuda a paleontologia? O Jorge olhou para mim e disse: dinossauro! Uau! E ele acertou. Ele acertou, porque a paleontologia, o estudo paleontológico, é o estudo dos seres não humanos. Dos seres não humanos. Não tem uma influência humana. São extremamente importantes conhecer, mas não há a participação humana sobre o seu processo. Não é? Tá? Então, essa lei não se aplica aos aspectos paleontológicos. Essa lei se aplica aos aspectos arqueológicos. É arqueologia ou pré-história. Tá? Ou pré-história. É um peguinha simples, sim, mas para quem não é da área, às vezes, e lê muito rápido, a questão é grande, cai, tá? Então, monumentos arqueológicos pré-históricos e não para paleontológicos.
Perfeito? Paleontologia estuda o dinossauro, né? Estuda outros seres, outros animais, né? Tigre dente de sabre, a preguiça gigante, preguiça de 3 metros, né? Estuda essa galera aí, os mamute, né? Vai estudar esse povo aí, beleza? Esse povo aí, certinho? O dinossauro, né? E assim por diante. Eu não sou da área, posso estar errado, mas estudo esses animais todos aí dentro do seu conceito histórico, tá? Dentro do seu conceito histórico. Sendo assim, o item 6 está erradíssimo, erradíssimo. Vamos à questão de número 7. E antes da questão número 7, só lembrando, aqui abaixo 3 links. Link número 1, material em PDF de apoio a essa aula. Link número 2, playlist com as videoaulas gratuitas. E link número 3, o link voltado para conhecer o curso completo sobre essas legislações que tratam sobre a questão do patrimônio histórico, artístico, cultural brasileiro, né? Então, conheça lá também este link. Vamos à questão número 7. São proibidos em todo o território nacional. Vou até marcar logo. São proibidos. Ele está deixando claro que é proibido. Em todo o território nacional, o aproveitamento econômico, a destruição ou a mutilação para qualquer fim das inscrições rupestres ou locais com suco de polimento de utensílio e outros vestígios de atividade paloameríndios, antes de serem devidamente pesquisados, respeitadas as concessões anteriores e não catucadas. O item está grande, professor. E além de grande, o item está certíssimo, correto, né? Correto. Realmente é proibido o aproveitamento econômico, a destruição, a mutilação daquelas jazidas que nós estudamos, das rochas, né? Onde você tem lá as lapas, você tem lá as grutas, né? Os locais onde tem inscrição rupestre, sulcos de polimento de utensílios, tudo isso é proibido. A mutilação, a destruição e o aproveitamento econômico antes de serem devidamente pesquisados, respeitados, ou seja, a exceção respeitada a concessão anterior e que ainda não caducou, Sendo assim, o item 7 está corretíssimo, Crianças do meu coração, muito obrigado pela atenção de todos, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu!